Boa noite. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que responsabilidade, hein? Confesso para os irmãos que não é fácil estar aqui na frente, não. Eu prefiro ficar com um violãozinho ali, cantar. Na hora que pega esse microfone aqui e vê os irmãos olhando para a gente, né? A gente fica até meio nervoso. Mas vão ter paciência comigo aí, tá, gente? Eu não sou pregador, não. Mas o pastor confiou a mim aqui a oportunidade de estar aqui, trazendo uma palavra para os irmãos. Desde já eu quero agradecer, viu, pastor? Falei com o pessoal que trabalha comigo lá, que falei que ia pregar hoje. O pessoal, seu pastor, você é doido? Eu sou doido, né? Não, mas ele é corajoso. E graças a Deus, né, por essa oportunidade. E eu já estou aqui, né, esse convite foi me dado desde julho, desde agosto, né? Já estou agendado para essa data aqui. E não foi fácil, não. Preparar uma mensagem. Eu falei assim, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? O tema é louvor e adoração. Não, eu vou falar sobre adoração, né? Obviamente. Mas eu vou falar adoração em que contexto? O que eu vou trazer para a igreja? Fala primeiro ao meu coração, né? Pedir ao Senhor para falar primeiramente comigo. E vou ser bem sincero para os irmãos. Falou e falou até demais. E não só falou, como confrontou também. Porque a palavra de Deus faz isso com a gente. Ela confronta. E eu preparando a mensagem, eu estou assim, meu Deus, eu estou apanhando demais. Eu estou assim, nossa, eu tenho que melhorar demais. Quem sou eu? Eu sou um mero servo, um mero pecador. Não sou melhor que ninguém. Não é porque eu estou aqui na frente tocando, porque eu estou aqui agora pregando. Não sou melhor que você. Eu fiquei olhando assim para a palavra do Senhor e fazendo a observação, né, fazendo a avaliação de mim mesmo. E vou falar a verdade para você, irmão. Só Deus vai ter misericórdia. Só Deus. E a igreja, ela tem passado por um período muito difícil, né? Todos vocês sabem disso. A verdade que está sendo pregada hoje aí está meio distorcida, né? Nós vemos um evangelho sem compromisso, um evangelho fácil. Eu posso dizer que o evangelho é simples, mas fácil não é não. Tem gente que acha que o tempo da graça é mais fácil que o tempo da lei, e não é. Eu acho muito mais difícil. E esse evangelho sem renúncia, sem arrependimento, sabe? Essas músicas hoje em dia, de louvor, coloca Jesus como um bobo apaixonado. Já reparou nisso? Deus nos ama. Amém, nos ama mesmo. Mas a gente mesmo não declara, eu amo o Senhor, né? Eu te amo, Deus. Essas palavras, elas saem pouco da nossa boca. E a gente vê igrejas abrindo aí, com esse amor de aceitação, um amor sem arrependimento, sem nada. Eu sou o que sou, se eu estou em pecado, Deus me ama assim mesmo. É isso que a gente tem visto. Não é verdade? E isso tem me deixado muito preocupado. Porque as pessoas, eu acho que não entenderam o que é evangelho. As pessoas não entenderam o que é ser igreja. E nós vamos tentar aqui conversar com os irmãos sobre isso. Sobre o que é ser igreja. O que é ser um adorador. Nós vamos tentar aqui conversar com os irmãos. Eu espero que, assim como Deus falou comigo, Ele possa falar com cada um de vocês. Amém? Que eu possa ser aqui apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Quem veio aqui no culto de ontem? Culto de ontem, algumas pessoas, né? E o culto de ontem foi maravilhoso. Quem perdeu, mas tem problema não, vai ter mais. Hoje está sendo maravilhoso, né? E eu trouxe aqui um amigo meu, que é da igreja do Projeto Ômega, e ele trouxe uma palavra interessante. Eu falei com ele, rapaz, como é que o Espírito Santo é? Você preparou a igreja para mim? Eu vou falar mais ou menos sobre isso mesmo. Né? Quando ele contou um testemunho aqui, e ele usou ele mesmo de exemplo, que quando ele se converteu, ele estava tendo um pecado,
E ele chegou diante da igreja lotada, e confessou o pecado diante da igreja. E ele diz no testemunho dele que ele conheceu o outro lado da igreja, que ele não conhecia antes. Ele achou que ele ia ter ajuda, né? Achou que ele ia ser consolado pelos irmãos, acolhido pelos irmãos, mas não aconteceu nada disso não. Pelo contrário, o irmão regalou um olho desse tamanho, queria afastar ele das atividades, queria não deixar ele mais dar abertura, não deixar mais ele pregar. E é justamente um pouco disso que eu quero falar com os irmãos. Será que nós estamos nos ajudando? Será que nós estamos vivendo realmente o que é ser igreja? Será que nós compreendemos o Evangelho? Será que nós reconhecemos que todos somos pecadores, que todos somos falhos? E que um irmão que pecar, um irmão que falhar, nós vamos conseguir ajudar ou expulsar da igreja? A gente vai conseguir perdoar ou não? E eu fiquei nesse questionamento. E o que eu tenho visto na grande maioria, sempre tem exceções, mas na grande maioria, é que a igreja atrapalha. Os irmãos atrapalham. A própria igreja consegue desviar uma pessoa. Claro que, se uma pessoa pecar e se arrepender, se uma pessoa pecar, ela tem que se arrepender, ela tem que confessar. E quando há esse arrependimento, aí sim, nós devemos perdoar, nós devemos acolher esse irmão. Infelizmente, isso não tem acontecido. E eu, meditando na palavra do Senhor, veio esse grande questionamento. Será que eu sou um verdadeiro adorador? Vocês perguntaram isso? Será que você é um verdadeiro adorador? O que é adoração? O que é adorar o Senhor? Se a gente for olhar no conceito, no dicionário Aurélio, o que é adoração, nós vamos entender que todo mundo é adorador. Sabia disso? Todo mundo é adorador. Até o ateu é adorador. Nossa, irmão, agora assustou comigo. Então é que eu vou explicar. Se a gente for pegar o significado da palavra adoração, olha você ver alguns conceitos. Quem adora, quem venera, idólatra, cultor, quem ama ou aprecia alguma coisa ou alguém. Então, mediante esse conceito, eu posso dizer que todo ser humano é adorador. Se não adora a Deus, adora outra coisa. E às vezes adora sem perceber. Nós não vimos aí pessoas se matando por causa de futebol. Pessoas vendem tudo que tem para correr atrás de futebol. Isso é uma adoração. Pessoas que se matam por causa do dinheiro. Dinheiro também é um perigo. Dinheiro é a raiz de todo mal. E a pessoa vive em prol do dinheiro, em prol disso. Avareza é uma adoração. Pessoas que perdem alguém, eu já conheci pessoas que perderam o namorado, e queria se matar. Olha você ver, doideira. Isso é uma adoração, gente, é uma veneração por algo. E o ser humano nasceu para adorar. Se não adora a Deus, adora ídolos, adora objetos, coisas supérfluas. Mas todo mundo é adorador. Mas qual que é a diferença então nossa com as demais pessoas? Deus nos chama para a verdadeira adoração. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Verdadeira adoração. O que é ser verdadeiro adorador? Abra sua palavra. Vamos ler aqui a Bíblia no João capítulo 4. Ô glória! Deus vai falar, irmão. Presta atenção aí. Não vou demorar muito não, tá? Foi de 30, 40 minutos, ó. E já estou liberando os irmãos. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Está escrito assim, ó. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Feche teus olhos, vou fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e eterno Pai, Tua palavra foi lida. Que o Senhor possa falar com a Tua igreja assim como o Senhor falou comigo. Que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas o Teu Santo Espírito para compreender e principalmente para haver uma mudança de atitude, uma transformação. Que essa palavra possa estar guardada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos nesse texto, gente, que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. E quando eu li, a primeira pergunta que eu me fiz: o que é verdadeiro adorador? Será que é vir na igreja, cantar, orar, ouvir a pregação? Será que é isso? Se eu perguntar para os irmãos, eu tenho certeza que todo mundo vai falar: não é só isso não. E não é só isso mesmo não. Isso aqui, esse culto faz parte, mas a adoração é muito mais do que isso. E aí é agora que eu apanhei. Eu pensei, Senhor, pensa comigo como exercício. Se a verdadeira adoração ela fosse apenas isso, apenas vir ao culto, cantar louvores, ouvir a pregação, orar, ainda assim nós seríamos falhos nisso, você acredita? Se a adoração fosse apenas isso, a gente ainda seria falho. Vou te explicar por quê. Nós conseguimos chegar atrasados no culto. E, irmãos, não me leva a mal, não estou aqui falando para um, jogando direto, nem nada disso, estou falando no contexto geral. Como as pessoas, elas estão perdendo o compromisso de cumprir um horário. Tem as exceções, obviamente, pessoas que trabalham, pessoas que dependem de uma das outras aí para vir na igreja de carona. Mas a grande maioria, ela tem um domingo livre. A grande maioria das pessoas tem um domingo livre, mas não consegue chegar às 7h30 no culto. Eu me encaixo também, eu estou me excluindo não, todo mundo. Olha como é que a gente já começou errado. Como é que se fosse só isso, a gente já começou errado. E quando a gente vem, muitas das vezes, os problemas, as tribulações que passamos, que enfrentamos, elas nos abalam e atrapalham a gente cultuar a Deus. E quem sou eu para jogar pedra, né, nos irmãos? Porque tem gente que passa realmente por grande problema, né, por grandes situações, e nós temos que compreender. Mas nós temos que entender também que isso não pode deixar nos abalar. Nós temos que ter a alegria, vir e dar o nosso melhor, porque o nosso melhor ainda não é o suficiente. Então, se a gente não dá o nosso melhor, aí piorou. Então, se eu citar aqui como a forma que nós cultuamos, nós vamos ver um tanto de falhas nossas. E a verdadeira adoração é muito mais do que isso. E eu falei assim: meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia na minha vida. Não é porque eu estou aqui, nós estamos aqui cantando, adorando todo domingo, isso faz de nós verdadeiro adorador, não? Você sabia disso? Foi isso que me machucou. Eu falei assim: uai, gente, eu estou achando que tá bom demais. Na hora que eu peguei a Bíblia, eu falei assim: nó, tá longe. E isso me deixou muito preocupado. E é só Deus para derramar misericórdia sobre as nossas vidas. Esse texto, gente, Jesus fala isso para uma mulher samaritana. Você pegar aqui o texto todo, ele está conversando com uma mulher samaritana. E por que Jesus fala isso? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele fala isso para a mulher samaritana. Se você pegar alguns versículos anteriores, você vai ver a mulher samaritana indagando a Jesus o local, o lugar onde se deveria adorar a Deus. Porque naquela época, o que acontecia?
Os judeus, eles diziam que só no templo, que ficava em Jerusalém, era o local onde se deveria adorar o Senhor, nenhum lugar mais. O templo era o único lugar onde se devia cultuar o Senhor. E como os samaritanos eles não tinham acesso a esse templo, eles não tinham acesso a Jerusalém, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: os judeus falam que é em Jerusalém, nós dizíamos que é aqui no monte do Moisés, afinal de contas, onde? E Jesus fala que nem no monte, no versículo antes aí, se você pegar para ler, nem no monte, nem em Jerusalém, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores. O que quis dizer com isso? Que não importa mais o lugar, nem a hora, nem o local. O que importa são os verdadeiros adoradores. O que importa são pessoas. Não tem templo, isso aqui é bonito, é um lugar para a gente reunir, mas isso aqui, igreja não é isso. Igreja são as pessoas. E Jesus está dizendo isso para ela. Não importa mais. E aquilo foi uma palavra confortante para a samaritana, porque ela se sentia desprezada, ela não podia ir no templo. E Jesus, gente, meu Deus, Ele nos ensina tanto. E nós podemos fazer algumas observações nesse texto. A primeira observação é que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, Ele sempre procurou os mais humildes, os mais pobres, os mais rejeitados, os samaritanos. Já reparou isso? Ele veio e Ele foi à procura dos samaritanos. Eram rejeitados, era a escória, entre aspas, da sociedade. A segunda observação: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E eu falei assim: meu Deus, você está procurando, é porque está difícil de achar. Você procura algo que está fácil, está lá em cima da mesa lá da sua casa, você não vai procurar, está lá. Ué. Agora, quando você para procurar alguma coisa, quer dizer que não está fácil de achar, não está muito acessível, talvez esteja até escondido, guardado. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E a terceira coisa que podemos observar é que se existe verdadeiro adorador, quer dizer que existe o falso também. Olha você ver. Se existe verdadeiro, existe falso. Não é verdade? E a grande questão é essa: você é um verdadeiro ou um falso adorador? Para nós entendermos um pouco melhor sobre esse assunto, deixa sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns versículos, alguns textos. Nós vamos falar um pouquinho sobre depravação total do homem. Já tinha conhecido com os irmãos, né, esse tema. Mas abra sua Bíblia em Romanos 3, rapidamente. Romanos 3. Eu coloquei aqui de 1 ao 12, mas para não tomar muito tempo, a gente vai ler o versículo 9 até o 12. Então, Romanos 3, 9 ao 12. Está dizendo assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Você prestou atenção nessa leitura aí, amados? Não há quem faça o bem. Amém. O que esse texto aqui ele nos mostra? São palavras pesadas. Sem exceção, todos estão debaixo do pecado. Todos.
Agora vamos fazer um exercício, porque muitas das vezes isso não entra na nossa cabeça. Não entra. Nós nos pegamos várias vezes, nos colocamos melhores do que os outros, acima dos outros, menos pecador que os outros. Essa é a verdade. Por mais que não, todo mundo é pecador, mas na hora H mesmo a gente tem um pouquinho de soberba. A gente coloca um pouquinho, não, eu sou melhor que esse irmão aí, eu sou mesmo pecador. Aí quando você pega esse texto aqui, todos estão debaixo do pecado, todos. Está falando de pessoas que não foram alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Então vamos fazer uma comparação. Ricardo aqui, um varão valoroso, um cidadão do bem, moralmente falando, um cara inquestionável, cumpre a lei, ajuda pessoas, dá esmola. Ele ainda não foi alcançado pela graça. Podemos dizer que ele é um gentio, né? Uma pessoa ateu, um incrédulo, um mundano qualquer. Mas é um mundano exemplar como cidadão. Agora nós vamos pegar outra pessoa. Vou ver aqui, Monival. Vamos supor que o Monival é um criminoso. Suposição, tá, Monival? Isso é bênção pura. Ele é um assassino, um ladrão, uma pessoa que não pode viver em sociedade. Se eu perguntar para os irmãos, quem é uma pessoa melhor? O Ricardo ou o Nivaldo? Todo mundo respondeu o Ricardo, ser sincero. O cara não faz nada de errado. Aí vai pegar um criminoso bandido, tem que ir pro chilindró. A gente fala assim, tem que ir mesmo. Mas Deus olha lá do alto e olha para os dois e vê a mesma situação, todos os dois estão debaixo do pecado. Olha que doideira. Nós julgamos o Ricardo uma pessoa melhor, mas quando a gente pega o padrão de Deus, e não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que está falando, quando a gente pega o padrão de Deus, Deus olha lá do céu e olha para baixo e vê assim, meu Deus, todos os dois estão debaixo do pecado, todos os dois merecem o inferno, todos os dois merecem a condenação. E nós vimos isso, o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi em pessoas, gente, criminosas. Na cruz do Calvário lá, o ladrão que morreu, que Jesus ali salvou, ali no seu final de vida, o que esse cara fez? A Bíblia não fala. Mas quem morria crucificado era um dos piores da sociedade, era um pior criminoso. E Jesus ainda teve misericórdia dele. Está mostrando o quê? Que não tem pessoas melhores umas das outras, não. Não tem. Claro, um bandido, um assassino, um criminoso, ele vai arcar com consequências. Vai ser preso. Mas a mesma salvação que alcança um cidadão de bem, vai alcançar, se Deus tiver misericórdia, um bandido, um criminoso, entre aspas, um cidadão ruim. É isso que a depravação fala. Se for parar para analisar, concorda comigo? Todo mundo é igual. Qual a diferença nossa? Agora vamos falar de igreja. Nossa, irmãos em Cristo. Com uma pessoa mundana. A diferença é que a graça nos alcançou. Só isso. Deus simplesmente decidiu ter misericórdia das nossas vidas. Isso não nos torna melhor que eles. Eu falo humanamente falando. Todo mundo aqui peca, continua pecando. Mas nós temos agora o Espírito Santo, ele que convence o homem. Nós temos agora a confissão, o arrependimento, coisa que o mundano não tem. Mas em termos de pecado, mesma coisa. Então por que nós não podemos ter misericórdia dessas pessoas? Agora pior. Vamos piorar a situação. Dentro da igreja ocorre isso. Dentro da igreja a gente não consegue ter compaixão um dos outros, muitas das vezes. Vou citar um exemplo. Estava no meu serviço, trabalhando. Aí eu conversei com uma pessoa lá e perguntei para ela, você está firme, mano, na igreja? São
as mulheres que faxinam ali a sala elétrica, né? A gente vai abrir documentação para elas. E eu fui perguntando, vocês estão firme e forte? Elas falaram assim, não, eu tô fora da igreja, desviei. Eu disse, mas por quê? Por que você desviou? O que aconteceu? Eu desviei porque não dá pra mexer com a igreja, não. A igreja é difícil demais. Gente problemática. Eu desviei por causa de algumas pessoas lá na igreja. Pode mexer comigo. Ô, gente, não tem paciência. Eu pensei assim, não, meu Deus do céu. Eu vou falar. Ela vai gostar, não, mas eu vou falar. Falei com ela assim, irmã, sabe desculpar. Eu até usei um termo aqui. Mas você está cometendo um preconceito espiritual. Falei com ela. Olhou assim, preconceito espiritual. Nunca ouvi falar disso, menino. Não, deixa eu explicar para você. Quando você fala que não está vindo à igreja por causa dos irmãos, você automaticamente está se colocando melhor que eles. O que é preconceito? Vamos lá, vamos supor que a gente vai pegar um elevador. Aí tem uma pessoa lá, uma pessoa pobre, humilde, enfim, não sei qual é o preconceito que a pessoa pode ter ali. E ela vai virar assim, não vou pegar o elevador com essa pessoa aqui não. Eu não vou entrar no elevador com essa pessoa, uma pessoa toda suja. Eu estou fazendo a mesma coisa. Quando ela falou isso, eu não vou sair da igreja por causa dos irmãos, ela está tendo esse mesmo preconceito, ela está se colocando acima dessa pessoa. Eu falei com ela, irmã, você também é cheio de problema, você também é cheio de pecado. E igreja é lugar de pessoas problemáticas. Eu costumo falar que eu sou doente. É verdade, a gente brinca lá, você é doente. Eu sou doente mesmo, eu preciso ser curado todos os dias. Eu preciso ser liberto todos os dias. Eu falei isso com a sua irmã. Ela falou assim, Mateus, eu nunca pensei nisso, estou de coração. Eu achei que ela ia ficando brava comigo, acabou que ele levou no lado bom, irmã. Volta para a igreja. Nós temos que nos ajudar, gente. A família, a igreja, ela é melhor que a nossa família de sangue. Você sabia disso? Jesus estava pregando e chegou o discípulo e falou assim: Ô Senhor, seu pai, sua mãe, que seus irmãos, que está quem conversar com você. E Jesus fala: quem é meu pai? Quem que é minha mãe? Quem que é meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu pai. Nós somos irmãos. Nós temos que ter liberdade de chegar perto do outro, confessar pecado, chorar, precisar de pedir dinheiro emprestado, pedir alguma coisa, está faltando alguma coisa, algum alimento. Gente, tem que vir na gente. Nós temos que aprender isso. Meu Deus. E a dificuldade que nós temos de perdoar as pessoas? Nós temos dificuldade imensa de perdoar as pessoas. Por que eu falo com vocês que o tempo da graça é mais difícil? Eu vou citar um outro exemplo também, de uma pessoa que trabalha comigo. Desviou também. Eu falei: por que, irmão? Por que você desviou? Ele falou que é porque o pastor caiu em adultério com a irmã lá da igreja. Nossa, o pastor caiu em adultério? Não, o pastor caiu em adultério, você está doido? Não pode fazer isso não, mãe? Não, vou na igreja mais não. Eu falei assim: não, eu vou bater nele também. Eu pensei assim: não, vou perguntar ele um negocinho. Eu fui e perguntei para ele assim, ele é casado, né? Eu falei assim: ô irmão, você cometeu adultério? Eu, rapaz, você está doido? Meti adultério não, hein? Eu não, meti não. Fui e falei assim: mas o que é adultério? Vamos lá, Jesus fala que só de você pensar, você cometeu adultério. Você não precisa chegar no ato, não. Só de você pensar, você cometeu adultério. Cobiçar uma pessoa, cometeu adultério. Aí eu fui perguntar para ele de novo: você já cometeu adultério? Aí ele foi sincero. Falou assim: irmão, aí apertou, né? Apertou a situação. Aí eu falei com ele assim: tá vendo como é que é difícil, gente, o tempo da graça? Um pastor caiu em adultério. E eu fui e perguntei para ele também: qual o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto tem perdão, gente. Se um pastor pecou, pelo amor de Deus, peca não. Né? Mas se pecou e arrependeu, tem que perdoar. Por que nós temos dificuldade de perdoar?
Sem que nós cometemos, às vezes, os mesmos atos. Igual eu questionei ele, mas você cometeu do teste? Você pensou, cometeu. O pastor vai arcar com consequências diferentes, que ele chegou ali no ato, ok, mas é pecado. E nós temos dificuldade de perdoar, gente. Eu vejo irmão falando mal, eu falo direto, e pessoas falando mal da própria igreja. Ah, pastor, o pastor divorciou, casou de novo. Eu disse, ok, pecou, mas tem perdão, tem graça para ele, tem misericórdia para ele, tem misericórdia para todo mundo, até para você. E às vezes eu até uma pessoa que falou isso comigo, eu até falei, mas se fosse você conseguiria ficar sozinho? Falar dos outros é fácil demais, gente. E a igreja está tendo esse problema. Falar mal, julgar. Nós não somos melhor que ninguém. Então, olha, você tá doendo ainda, tá? Bateu em mim primeiro, tá, gente? E olha, você vê a dificuldade nós temos de perdoar as pessoas. Tem misericórdia das pessoas. O menino citou um outro exemplo aqui, a igreja arrebentou com ele. Queria expulsar ele. Um cara confessou o pecado, quer abandonar o pecado, queria expulsar ele, Ivaldo. Tem lógica? Agora você fala, isso é ajuda? Ou está expulsando, está atrapalhando? O que é? Está atrapalhando, gente. Nós temos que ter essa misericórdia uns com os outros. Amém? E aí é que está. Nós estamos aqui, não, tem que voltar no verdadeiro adorador, né? Quem que é verdadeiro adorador? A gente precisa tanto da graça do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. É nada mesmo. Tudo que eu fizer aqui, sem o Espírito Santo, tudo que você fizer aí, ou lá, ou cá, sem o Espírito Santo, é em vão. Entenda isso. É em vão. E eu vou te mostrar na Bíblia que é em vão. Então nós precisamos do Espírito Santo. Pedir graça ao Espírito Santo. E em Lucas 22, Lucas 22, versículo 31 e 32. Aqui está escrito. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que palavra forte. Os apóstolos, eles andavam com Jesus o tempo todo. Eles viam que Jesus realmente é o Filho de Deus, os milagres, as maravilhas. E Jesus fala assim: ô Pedro, quando você se converter, isso é forte demais, tá, gente? Meu Deus do céu, quando você se converter, uma pessoa que andava com Jesus, conversava, falava, e Jesus fala: quando você se converter. Por que isso? Porque não recebeu o Espírito Santo, irmãos. Olha a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre essas vidas, sobre os apóstolos. Então, isso nos mostra que como nós somos carentes do Espírito Santo, como nós precisamos dele. E em Atos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, que a pessoa se transformou, os apóstolos viraram outra pessoa. Os apóstolos, humanamente falando, eles eram melhores que nós? Não, mas eles receberam o poder do Espírito. E gente, ora ao Senhor pedindo todo dia Espírito Santo. A igreja está esquecendo um pouco do Espírito Santo. Tem que orar pedindo mesmo, porque é Ele que faz toda a obra na nossa vida. Por nós mesmos, nós não somos nunca verdadeiro adorador. Até mesmo porque o texto fala que adora em espírito e em verdade. Tem que adorar em espírito.
Então, nós precisamos do Espírito Santo. Assim como os apóstolos precisaram, nós também precisamos. E devemos orar buscando o Espírito Santo. Porque se nós não tiver o Espírito Santo, vou ler agora o último texto. Vou ler o último texto. Esse texto aqui, gente, de coração, é o que mais me arrepiou. Mateus 7, 13 a 23. (13 a 23). 13 a 23. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ô, gente, vocês não ficam preocupados, não? Imagina só, misericórdia. Essas pessoas fizeram maravilhas. Tenho certeza que pode ser até líder, pastor, líder de louvor, cantor, que faz a obra do Senhor. Chegar o grande dia e Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, os conheci. Olha só, é por isso que eu disse, presta atenção, que a verdadeira adoração ela só pode ser feita com o Espírito Santo, senão resta em vão. A prova aqui, eu tenho certeza que o pessoal fez tudo isso, adorou o Senhor, prestou culto, pregou, fez maravilhas, Deus usou para fazer milagre, mas foi tudo em vão. Jesus nem conhecia. Partagem que eu nunca os conheci. Meu Deus. Ô, gente, é muita misericórdia nós precisamos pedir. É essa palavra que eu tenho para passar para os irmãos. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Então, nós, como igreja, para concluir, precisamos ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros, até mesmo porque a adoração nem é recebida se você tem alguma coisa contra o seu irmão. A Bíblia fala: ó, vá lá, reconcilia com ele primeiro, antes de você vir aqui na frente. Tudo em vão. A verdadeira adoração não depende de nós, depende sim do Espírito da nossa vida, depende sim da graça e misericórdia do Senhor, porque se não for pelo Espírito, é tudo em vão. É tudo em vão. Nós, cada um de nós, precisamos melhorar em muito. Gente, não fica na zona de desconforto. Eu já fiquei muito na zona de conforto. Pastor, foi bênção demais, pastor, quando você deu esse convite. Eu não sou pregador, não, mas foi muita bênção. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a estudar, eu disse: meu Deus, eu tenho que melhorar demais minha frequência nos cultos de semana, que eu estava faltando. E faltando por quê? Está cansado? Cansado nada não, gente. Faltou o Espírito Santo. Eu estou sendo honesto mesmo. Eu vejo assim, quando a pessoa está desanimada ao ponto de não querer vir no culto, está faltando Espírito. O fruto do Espírito é o que? Alegria, fé. Esse é o fruto do Espírito. Você sabe quando essa pessoa está cheia do Espírito Santo, não é preciso rodar não, fazer doideira não, cair não. Olha o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Só você ler.
Então, quando o pastor me deu essa oportunidade, eu comecei a estudar e o pastor até falou comigo: Mateus, o que você acha da gente mudar aqui o culto quarta-feira, fazer um negócio diferente? Foi por isso que eu falei aquela resposta com você: pastor, quarta-feira só está pouco, eu tenho que reunir mais todo dia. Deixa só um dia, 2 dias de folga, os irmãos. Tem que ser, gente. Nós temos que nos relacionar. O grande dia vai chegar, o dia do Senhor. Eu creio que a igreja vai estar aqui no período da grande tribulação. Se nós não estivermos unidos para passar por tudo, quem vai ser nós? Amém? Então, gente, leva essa palavra com você. Palavra forte, mas lembra que bateu em mim primeiro. Eu não sou, com essas palavras aqui, eu não sou melhor que ninguém. Estou colocando aqui, tudo isso serviu para mim. E que possa servir para cada um de vocês. Possamos melhorar como igreja. Amém? Glória a Deus.